Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 3 de março de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Carta de Belo Horizonte encerra encontro de presidentes dos tribunais de justiça do país. Central Lapidar do TJMG é exemplo para outros tribunais brasileiros. Mineirão vai manter shows e eventos não esportivos após a Justiça negar pedido do Ministério Público. Acompanhe a entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG e coordenadora do mutirão do júri, Marcela Novaes. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. Carta de Belo Horizonte encerra encontro de presidentes dos tribunais de justiça do país. O repórter Marco Aurélio Franco faz a cobertura do evento e tem as informações. No último dia do 6º encontro do CONCEPRE, Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do país, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma palestra para juízes, desembargadores, advogados e representantes do Poder Legislativo. Ele defendeu enfaticamente as instituições, o Estado democrático de direito e a atuação independente do Poder Judiciário. O presidente do Senado também ressaltou a importância da valorização da carreira dos magistrados. O CONCEPRE durou 3 dias e contou com a participação de representantes de todos os tribunais de justiça do Brasil. Aconteceram homenagens, palestras e debates sobre temas que afetam o Poder Judiciário dos estados. O Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça tem atribuições como a troca de experiências entre os tribunais e a discussão de temas comuns. Como já se tornou tradição nesses encontros, foi redigida uma carta. Dessa vez, a Carta de Belo Horizonte, que traz as principais conclusões e sugestões. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, falou sobre as conclusões desse encontro. Essa carta é o resumo daquilo que nós tratamos nesses dias aqui no Tribunal de Justiça. É uma carta que vai apontar as diretrizes que o CONCEPRE irá seguir e que será reverberado aí em termos nacionais. Uma das principais diretrizes é que os juízes efetivamente voltem especificamente ao atendimento presencial, porque a sociedade precisa da presença física do juiz. Quando o juiz se encontra na comarca, o judiciário se encontra presente no local. Então é de fundamental importância que ele volte à comarca e continue usando, obviamente, os meios digitais, os avanços tecnológicos. A Carta de Belo Horizonte será lida num lugar representativo e icônico, o Palácio da Liberdade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. O TJMG lançou o primeiro desafio destinado a startups que queiram contribuir com o desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão do judiciário estadual. Podem participar empresas que se enquadrem na definição de startups e que preencham os requisitos exigidos no edital publicado pelo TJMG. O desafio é que as startups criem iniciativas que ofereçam ao público externo, em locais de fácil acesso, por meio de linguagem simplificada e de forma atualizada e imediata, informação qualificada sobre os serviços da Justiça, como pautas de audiência, locais de comparecimento, atendimento e andamento processuais. Mais informações e o edital interativo estão disponíveis no portal TJMG, no www.tjmg.jus.br. Central Lapidar do TJMG é exemplo para outros tribunais brasileiros. Flávia Carneiro. Presidentes dos tribunais estaduais brasileiros que participam em Belo Horizonte do CONCEPRE visitaram nesta quinta-feira a Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação do TJMG. A visita central no edifício sede da instituição foi conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. Inaugurada em 2021, a Lapidar é uma área de coleta e tratamento de dados e informações
informações de maneira estratégica, permitindo o diagnóstico preciso e a tomada ágil e eficiente de decisões. O presidente José Arthur Filho disse que a iniciativa mineira será replicada em outros tribunais brasileiros. Eles ficaram encantados e já querem mandar os assessores vir aqui para levar informações e tentar replicar isso nos outros tribunais. São 27 tribunais que têm os mesmos problemas e que podem trocar experiências importantes para cada um. Por exemplo, o lapidar mesmo já vai ser importado para vários tribunais, né? Outras, um robô que um tem, o outro não tem. Ou seja, a gente vai trocar informações, melhorando como um todo o Judiciário Nacional. Mais uma vez o tribunal inovando e servindo de exemplo. Vamos lá. A Central Lapidar tem como finalidade traduzir, com a ajuda de tecnologia de ponta, o conteúdo bruto estatístico do TJMG, utilizando gráficos, indicadores, tabelas e painéis que sejam claros e compreensíveis para os gestores. Entre os aspectos monitorados estão o consumo de bens e serviços, investimentos com obras, o progresso do projeto de virtualização de processos no Estado e o percentual de cumprimento de metas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, Mineirão vai manter shows e eventos não esportivos após a Justiça negar pedido do Ministério Público. E mais, acompanhe a entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG e coordenadora do mutirão do júri, Marcela Novaes. Voltamos em instantes. Mineirão vai manter shows e eventos não esportivos após a Justiça negar pedido do Ministério Público. Marcelo Gomes de Almeida. O juiz Tiago Gandra, da 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública de Belo Horizonte, não acatou o pedido do Ministério Público e a decisão mantém o funcionamento do estádio do Mineirão como casa de shows e de eventos não esportivos na capital. O estádio continua a receber também os jogos de futebol. O pedido foi motivado por supostas irregularidades nos alvarás de localização e funcionamento emitidos pela Prefeitura, de modo temporário, à empresa responsável por administrar o estádio. O Ministério Público também agiu motivado pela reclamação dos moradores da região da poluição sonora provocada pelos eventos. O pedido foi protocolado como tutela de urgência e, segundo a decisão do magistrado, não foram observados os requisitos para uma determinação urgente do Judiciário. Para o juiz Tiago Gandra, o problema ocorre desde 2017, cenário que afasta a possibilidade de avaliação com urgência do caso. Outro argumento é de que os efeitos da poluição sonora e as implicações na saúde humana precisam ser provados de forma técnica. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. STF e TST promovem seminários sobre direitos constitucionais e relações de trabalho. René Almeida. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ressaltou a importância do trabalho coletivo para dar efetividade à justiça social com a convergência entre os direitos constitucionais e relações de trabalho. O discurso aconteceu na abertura do Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social. Também falou na oportunidade o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia. Ele frisou que o Brasil ainda luta contra desafios crônicos que marcam a sociedade, como o desemprego e a exploração do trabalho infantil, do trabalho forçado, do trabalho dos migrantes, dentre tantos outros. Nesse sentido, convém celebrar os 35 anos da Constituição de 1988 e os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. A transmissão do evento é René Almeida. Acompanhe a entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG e coordenadora do mutirão do júri, Marcela Novaes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou em segundo lugar entre os tribunais estaduais do país no ranking divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça referente aos resultados do Mês Nacional do Júri, realizado em novembro de 2022. Eu, Flávia Carneiro, converso agora aqui no estúdio da Rádio TJ Minas com a juíza auxiliar da presidência e coordenadora do mutirão do júri, Marcela Novaes.
Bem-vinda, doutora Marcela, mais uma vez. Muito obrigada, Flávia. Os números de Minas Gerais foram 278, registrados no mutirão, e o de São Paulo, que ficou em primeiro lugar, 323. Um número relativamente pequeno em relação ao primeiro lugar, que foi São Paulo, né, doutora? Perfeito, Flávia, né? Se comparado o porte do Tribunal de Justiça de São Paulo ao de Minas, a gente ficou muito satisfeito com o resultado que atingimos, porque a diferença realmente foi pequena e algo deve ser considerado também, porque esses dados que foram mencionados, eles foram apurados pelo CNJ no mês de novembro, né? Que é justamente o mês nacional do Tribunal do Júri. Mas é importante pontuar que em Minas Gerais, a gente antecipou o início desse mutirão para o dia 3 de outubro, já vislumbrando aí um calendário curto no mês de novembro em razão dos feriados e inclusive da Copa do Mundo também. Então, nós atingimos um valor bastante expressivo nesse mutirão que foi efetivamente realizado em Minas Gerais. O que o tribunal teve que fazer para realizar esses mutirões? Porque é uma cooperação de muitos magistrados, né? Exato, é uma cooperação de magistrados, servidores, envolve também a estrutura física, envolve a interlocução com as instituições parceiras, né? Notadamente aí o Ministério Público e a Defensoria Pública, a OAB com os advogados dativos no interior. Então é toda uma logística mesmo que tem que ser idealizada e executada para essas sessões plenárias do Tribunal do Júri, né? Que demandam realmente tempo de preparo, tempo de cumprimento de atos e inclusive no próprio dia das sessões. Então isso demandou realmente um esforço assim hercúleo de toda a equipe, da presidência, corregedoria, né, através da direção do foro, a adesão dos colegas juízes que se deslocaram das unidades judiciárias em que são titulares para poder ajudar os outros colegas nesse esforço concentrado em localidades que são muitas vezes desprovidas de juiz titular ou que o juiz esteja sobrecarregado respondendo por mais de uma unidade. Então, realmente, toda essa logística foi enfrentada para que a gente tivesse esse êxito tão significativo para o nosso tribunal. Que tipo de processo foi selecionado para entrar no mutirão? Processo de réus soltos, processos de pequena a média complexidade, justamente para a gente tentar desafogar de uma forma mais significativa, né? E processos, principalmente processos mais antigos, né? Em que se aguarda tanto a família da vítima ou a própria vítima e o próprio acusado, né? Que é denunciado e que aguarda a finalização desses processos. Doutora Marcela, agora para 2023, vocês estão planejando aí mais mutirões? Conta pra gente. Previsão para 2023, Flávia, é que a gente realize diversos mutirões, não só no mês de novembro, que é o mês nacional do júri, mas com uma certa constância para que a gente consiga realmente desafogar esses processos de competência do Tribunal do Júri que tramitam em todo o estado e que a gente atinja, né, o objetivo que é ter esses processos, essas sessões realizadas dentro de um prazo que se considera razoável para uma justiça célere e eficaz. Ok, doutora Marcela, obrigada pela entrevista. Fica aqui meu convite para a senhora falar sobre os próximos mutirões do júri também. Com muito prazer, eu agradeço pela oportunidade. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas, segunda edição, às 18h. Boa tarde. Boa tarde para você e até segunda-feira.